Então, use o medo para gerar um sentimento de prudência e não de enlouquecer. Prudência. Vou observar mais. Eu vou ficar mais atento. Eu vou pesquisar mais sobre essa situação, sobre essa história, né? Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada... Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é... Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindo ao nosso canal e bem-vindo também a essa série Sentimentos, que nós estamos falando aqui. Sentimentos que pode aprisionar a alma. E essa semana em específico eu estou falando sobre medo, que pode nos paralisar, nos frisar diante da vida, nos leva a gente se esconder diante das belezas que Deus tem para nós. A Bíblia diz lá no Gênesis que o homem, ele se escondeu quando viu Deus, porque ele teve medo, né? Então, eu quero falar com você, eu fiz 3 meditações, hoje eu quero fazer uma meditação com você, como vencer o medo. Como vencer o medo? Prudência. Medo não é ruim, nenhum medo é ruim. Todo medo vem para fazer você ter cautela. Graças ao medo você para pensar. Não posso avançar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, eu começo a perceber, por exemplo, através do medo, que eu preciso melhorar as minhas amizades. O medo, às vezes, eu paro, reflito, olha, eu preciso tomar cuidado com esse contrato. Então, use o medo para gerar um sentimento de prudência e não de enlouquecer. Prudência. Vou observar mais. Eu vou ficar mais atento. Eu vou pesquisar mais sobre essa situação, sobre essa história, né? Então, existem muitas pessoas, muitos cristãos que depositam todo o medo em Deus. Amém? O salmista fala, em ti, Senhor, confio. O que poderá me fazer o homem ímpio? Mas a pessoa não tem prudência. Então, primeiro, prudência. Segunda coisa, analise o marketing do medo. Em toda a história humana sempre teve notícia de desastre, tragédias, problemas. E você sabe, nós temos uma tendência de jogar fora a fé e guardar o lixo dentro da gente, né? Por isso que tem muitas pessoas nesse tempo entrando em batalha que não é sua. Cuidado, né? Cuidado com o marketing do medo. O marketing do medo vai elevar uma situação e você começa a pensar o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim. Você já viu aquelas pessoas que cometem algo de errado, se arrepende e quando chega num lugar público, a sensação que ela tem é que todo mundo está sabendo da vida dela. O que é isso? É o marketing do medo. Então, prudência e observe, então, racionalmente, lembre-se, seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário, né? Então, medo de ser mandado embora. Cuidado com o marketing do medo. Você já viu essas pessoas que gostam de fazer profecias generalizantes? Ai, tá morrendo muita gente. Ai, tá todo mundo sendo mandado embora. Vai ter um facão na empresa. As empresas todas estão demitindo. Cuidado com o marketing do medo. Então, olha que interessante aqui. Outra coisa importante, faça uma autópsia do medo. Por quê? Você consegue fazer uma autópsia do seu medo e chamar o seu medo pelo nome que ele tem? Então, se o medo ele é imaginário, é bem provável que ele nem tenha nome. Porque ele pode ser um medo real e um medo, né, imaginário, né? Então, qual é o seu medo? De repente, o seu medo tem nome. Datena, Gil Gomes, aquele que fazia... Tinha um homem na minha época que ele ia falar sobre um acontecido, que ele falava com a voz que era tão aterrorizante que ele colocava medo em todo mundo. Qual é o seu medo? É CNN? É Globo? O que é? É a política? Né? E aí é uma coisa interessante. Pega papel e caneta, né? E aí você começa a escrever, né? Não tem mágica. O medo ele é um pensamento. Eu penso que vou morrer, eu penso que eu vou ficar desempregado, eu penso que minha mulher vai me deixar, eu penso que meu ministério acabou, eu penso, né?
E uma outra coisa importante aqui é mude o seu comportamento. Então, o marketing do medo, prudência, autópsia do medo, mude o seu comportamento, né? Então, como que a gente muda? A gente muda o comportamento, eu preciso mudar o meu comportamento. Como? Pequenas decisões no meu cotidiano. Vou comprar pão em outra padaria. Eu tenho medo de sair na rua, mas eu não vou sair na rua, eu vou até o portão. No outro dia eu vou abrir o portão e eu vou ficar encostado no portão. No outro dia eu vou dar 10 passos distante do meu portão. Aí eu dou 10 passos. Eu tenho medo de estar num lugar onde tem muita gente. Então começa num lugar com 5 pessoas. Depois você vai para um lugar com 10 pessoas, né? A repetição de comportamento, mesmo sentindo medo, vai gerar um novo hábito na sua vida, né? Tenho medo de ficar sozinho. Então você vai mudando o seu comportamento, vai falando com as pessoas. Isso é importante. Então é o seguinte, às vezes o medo é uma grande montanha na nossa vida. E às vezes como que nós vencemos uma montanha? Dando um passo de cada vez, escalando um pouquinho de cada vez. Eu quero orar por você e pedir que o Senhor venha te dar estratégias diante dessas situações de medo. E medo também de situações que você passou no passado e você tem medo que ela venha se repetir no presente. Então, olhe o marketing desse medo. Faça uma autópsia desse medo. Esse medo tem nome? Onde ele nasceu? Como ele começou? Outra coisa, viu? Use com prudência esse medo. Às vezes o medo vem na nossa vida para a gente poder mudar de caminho, rever os nossos pensamentos, as nossas amizades. Deus vai te dar direção. Quero orar com você. Pai querido e amado, eu sei que nessa sociedade nós olhamos para todos os lados. E mais do que isso, são tantas informações que chegam diante de nós que às vezes nós não sabemos por onde prosseguir e o que fazer. Derrama da tua graça sobre nós. Eu repreendo todo medo, mas mais do que isso, que nós venhamos ter prudência diante da vida e que nós não venhamos paralisar, inclusive, diante dos erros que nós cometemos no passado, porque o teu perdão nos alcança e o Senhor tem coisas novas para nós. Se existe alguém paralisado, com medo de acontecer alguma coisa com essa pessoa hoje, porque ela fez mal a alguém no passado, que essa pessoa possa tomar posse do teu perdão e da tua graça. Porque o Senhor não nos mede por aquilo que fazemos, o Senhor nos mede pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e se esse conteúdo abençoou o seu dia, está abençoando agora, compartilhe com um amigo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.